Hoje estou aqui para falar a respeito de uma pessoa muito especial, que é a Dona Helena, a fundadora da SBE, juntamente com seu esposo, o professor Henrique José de Souza, que vocês conhecem por JHS. A Dona Helena, hoje a gente vê as fotos dela nas redes sociais, ao lado do professor Henrique. Então são geralmente fotos são fotos antigas, né? Não que o que eu vou mostrar aqui não seja antiga também, né? Mas elas têm um perfil mais formal, né? Então a gente está acostumado a ver mais coisas desse tipo aqui, né? E elas são interessantes, mas elas não passam a ideia de como era a Dona Helena no dia a dia, como que era um contato com uma pessoa desse tipo. Conforme eu contei para vocês, a primeira vez que eu estive num departamento de eubiose, eu entrei no salão havia uma fotografia de um casal de senhores, né, sendo que a foto da mulher me chamou a atenção porque me fez recordar um sonho que eu tive quando eu tinha 15 anos, né? E a foto é essa daqui, tá? Conforme vocês devem estar vendo agora, né, essa era a foto oficial da Dona Helena. Né? E quando eu olhei para essa imagem, esses olhos, esse sorriso, esse cabelo escuro, para mim era algo muito familiar. Eu confesso que isso acabou sendo realmente o que me prendeu na SBE. Eu escutava as histórias do professor, eu achava interessante, mas o professor, para mim, naquela época, né, dentro da visão que eu tinha, eu falava assim, mas ele não está com essa bola toda, né? Mas o fato daquele sonho que eu havia tido com a Dona Helena era algo que eu não conseguia negar, e isso instigava a minha consciência. Conforme eu disse para vocês, né, eu era é, reativo a todas aquelas informações que eu ia recebendo, né, mas esse enigma ele me impulsionava. Aí acabei indo para a eubiose, acabei indo para São Lourenço uma primeira vez, conforme eu contei no vídeo 1, né? E ali eu conheci eu vi o Graal e vi a Dona Helena também a primeira vez. A Dona Helena, ela era um sol, tá? A Dona Helena, como tudo era inesperado, né, dentro dessa história, a própria Dona Helena, ela também era inesperada. A Dona Helena, ela era uma mulher, na época ela tinha 75, por volta de 75 anos, mais ou menos. Era uma senhora extremamente vaidosa, né? Ela dizia: meu corpo é meu templo e eu devo todo o respeito a ele por causa disso. Então, é uma senhora assim, bem penteada, bem maquiada, bem vestida, né? Mas ao mesmo tempo ela não ostentava, ela não era ostentativa dentro desse papel. Então, num primeiro momento, a Dona Helena, como eu disse, era uma convenção da eubiose, era muito requisitada, assim, deu para ver a Dona Helena de longe, né? Depois, com o passar do tempo, conforme eu fui fazendo as minhas viagens, então acabou acontecendo de haver uma aproximação e realmente uma formação de opinião a respeito dela. Naquela época, ela tinha mais ou menos o aspecto dessa foto. Ela tinha algumas particularidades, uma senhorinha muito simpática, né, que gostava de conversar com todo mundo e que olhava para a gente, mostrava a língua, né? Então, nossa, a gente estava pensando em chegar e encontrar uma senhora que estivesse praticamente levitando, né? Encontrávamos aquela senhorinha que nos tratava dessa maneira, né? Mais tarde, no já mais conhecidos, né? Então a gente chegava, dava um beijo ela fazia assim pedindo um beijo, a gente dava um beijo, ela entortava a boca,
pedia para beijar do outro lado, né? Aí a gente beijava do outro lado, ela desentortava a boca e dizia assim: ah, agora sim, agora tá beijado direitinho, né? E era essa pessoa, ela era extremamente simples, como eu disse, extremamente. Também tinha esse lado da vaidade. Mas a gente, diante do valor da Dona Helena, a gente sempre ficava assim reticente. Poxa, como que nós vamos tratar com ela, né? Como que nós vamos conversar com ela nas ocasiões em que isso se fazia necessário, né? E ela era extremamente simples, sempre, sempre, sempre muito simples, falando de coisas comuns, falando de assuntos de casa, falando dos netos e contando as histórias dela. Dona Helena, essa mesma simplicidade que eu disse que me apaixonou logo de princípio com aquele grupo dos velhinhos, a Dona Helena ela trazia isso com ela também. Tá? A Dona Helena ela era como se fosse a nossa conhecida de infância, como se fosse uma amiga da família. Era aquela pessoa com a qual a gente sentia aproximação, a gente sentia carinho, né? Mas, como eu disse, não adiantava chegar perto dela falando de cosmogênesis, falando de coisas desse tipo, porque a praia dela era outra, tá? E isso daí ela ia comentar com a gente quando ocorria algum ritual, né? Ou em momentos assim bastante reservados, né? Mas publicamente ela fazia questão de se mostrar uma senhorinha simples e afetuosa. Certa vez nós estávamos num jantar em Chavantina, né? E o grande questionamento dos irmãos era esse daí: poxa, mas que assunto que a gente vai conversar com a dona Helena? Então, no meio do jantar, o, todo mundo formal, servindo a mesa, procurando pensar no que ia conversar. E aquele foi um dos jantares assim muito gostosos, né? Inclusive o Jefferson estava lá, a Felícia, junto com a dona Helena. E, o, e assim, foram muitas brincadeiras, né, a respeito de sapos, de mosquitos, dos animais que eles encontravam na Vila Helena, lá do Roncador, né, muita risada. Então, para vocês verem, né, que era extremamente normal, tá? Era uma pessoa simples, normal e próxima, como eu já disse. Isso acabava nos cativando, né? Isso acabava nos cativando, porque não havia em momento algum uma uma imposição de presença ou coisa desse tipo. Essa foto daqui, ela acaba nos mostrando bem isso. Né? Essa foto foi tirada, acredito que na última vez que ela esteve em Taparica, ela já estava com mais de 90 anos, né? E eu solicitei ela permissão para tirar essa foto, ela se arrumou toda na cadeira e fez essa pose. E, e assim, isso é para a gente mostrar, porque hoje em dia hoje em dia talvez todo mundo ficasse em torno dela, tirando selfie ou coisas do tipo, né? Mas havia uma formalidade, apesar de haver uma proximidade, havia uma formalidade, né? Que é algo que eu hoje talvez as pessoas elas não entendam mais isso, né? Hoje todo mundo faz questão de não basta ser próximo de alguém, tem que provar que é próximo de alguém, né? Então vai lá tirar fotografia abraçado, coisas do tipo, né? Eram coisas que não existiam nessa época, tá? A gente só, por exemplo, só dava a mão para ela quando ela nos esticava a mão primeiro, a gente só a beijava quando ela pedia o beijo, né? Ou a gente só ia visitá-la na Vila Helena depois de previamente avisado, né? E mesmo assim aguardando autorização. É um, é um tipo de formalidade que eu não sei se existe, se ainda hoje cabe, né? Mas aquilo era normal para a gente, tá? Era uma coisa extremamente normal, porque é, a, a questão de admirar e a questão de ter respeito esbarrava também na questão de respeitar a privacidade daquelas pessoas.
tá? Então, mas na verdade, eu estou falando isso não é porque era a Dona Helena, porque a gente já tinha esse comportamento com as nossas avós, com as nossas tias mais velhas. Então, isso era uma coisa comum que já acontecia e com ela também não haveria de ser diferente. Como eu já disse anteriormente, né, demorou entre a primeira vez que eu vi o Graal, que vi a Dona Helena, até o momento de reencontrar a taça, passou mais ou menos um ano. E nesse ano foram realizadas meia dúzia de viagens a São Lourenço. E em nenhuma dessas viagens também eu havia tido a oportunidade de ver a Dona Helena no templo. Eu via ela só passando pela fundação, era apenas socialmente. É interessante a gente fazer um paralelo aqui, porque muitas vezes as pessoas elas se questionam, poxa, como que é uma avatarização? Como que é um ser avatarizado? Como que isso ocorre? Né? E é exatamente aqui que essa narrativa ela vai talvez explicar alguma coisa para vocês. Né? Tratava-se de um ritual de consagração de crianças e de repente eu estava lá, não sabia que a Dona Helena ia se apresentar, de repente uns procedimentos diferentes, na entrada da guarda de honra e na montagem do ritual em si, algo de novo iria acontecer e de fato aconteceu, que foi a presença da Dona Helena. Quando tocou um determinado mantra chamado Ladakh Sherim, que é um mantra que exalta a presença da divindade na Agartha, durante a execução desse mantra ao piano, a Dona Helena deu entrada no templo. Quando a Dona Helena entrava no templo, ela era altiva, mas no tempo ela tornava-se mais altiva ainda. Então ela se aprumava e paramentada com aquelas medalhas que ela usava, né, relacionadas à obra, e caminhava solenemente em direção ao altar. Ali no altar ela parava, ficava nos olhando enquanto nós mentalizávamos o globo azul. E num determinado momento, depois que isso acontecia, depois que era feita toda a parte de cobertura, ela se voltava, virava as costas para nós, se voltava para o altar, e quando ela espalmava a mão para o altar, a gente percebia que alguma coisa de diferente começava a acontecer. Era então nesse momento que ela começava a falar em agartino. A partir do momento que ela falava em agartino e ela então se voltava para todos nós, era impressionante não só a mudança no semblante dela, mas assim o que acontecia naquele ambiente ritualístico como um todo. Tá? Ela não falava alto, mas fazia assim, um silêncio tão grande para escutá-la que era capaz da gente ouvir o nosso batimento cardíaco também, né? E ouvindo aquele som. Ela falava em agartino, depois ela falava em português, depois ela repetia em agartino, repetia em português. O som do agartino ele entrava nos nossos sentidos, era como se a gente compreendesse cada palavra, mas não era uma compreensão racional, era uma compreensão é, afetiva, embora fosse racional também, porque quando a gente saía, a gente era capaz de repetir cada palavra ao comentar o ritual e dizer, ó, o momento que ela falou isso, o momento que ela falou aquilo, o momento que ela falou outro. Tá, mas isso não passava pelo nosso racional. Houve um momento, não nesse ritual, mas nos rituais posteriores que eu assisti com ela, em que ela nos disse: hoje eu estou muito feliz porque eu sei que todos vocês estão sentindo o que eu estou sentindo agora. Nesse exato momento em que ela disse isso, ela colocou a mão aqui no coração, no plexo, e abriu. Quando ela abriu o coração, aquilo foi uma onda tão impressionante, que as pessoas não conseguiram se conter e muitos começaram a chorar. Que, aliás,
era normal acontecer isso nos rituais que ela dirigia. Né? Naquele momento em que nós estávamos assim extremamente tocados e maravilhados com aquilo que estávamos sentindo, ela nos disse assim: guarde bem, isto é amor universal. Depois passou a mão no ar, recolheu, guardou no coração novamente. E nós despertamos aquela sensação, né? Mas o que aconteceu aqui? Né? Então, às vezes tinha rituais que eu brincava, eu falava assim, eu quero saber qual foi a placa do caminhão que me atropelou, porque ela nos conduzia para uma vivenciação fantástica e depois aquilo no momento era recolhido e nós nos sentíamos órfãos ou vazios daquele sentimento magnífico, daquele sentimento espiritual ao qual ela havia nos conduzido. Numa outra ocasião, já na última vez em que ela esteve em Itaparica, quando ela já estava bastante debilitada, ela ela entrou no santuário praticamente carregada, né? No momento em que ocorreu a avatarização, ela, ela parecia uma menina de 16 anos. Ela fez gesto para que as pessoas que estavam a amparando saíssem de perto, e ela ganhou uma gesticulação ágil, um olhar ágil, uma movimentação ágil, né? E a gente ficava pensando assim, poxa, mas o que é isso? Né? No final, no final, depois que, que terminava o momento, né, o momento da avatarização, era como se um fio fosse puxado da tomada e num determinado momento ela voltava a ser a pessoa que ela era anteriormente, né? Então muitas vezes a gente via nos olhos dela uma expressão de o que foi que aconteceu. Né? Nesse Itaparica em especial, a hora que isso aconteceu, todo mundo teve que correr ampará-la para que ela não caísse no chão. Isso é que era interessante, né? Quando ela, a maioria das vezes avatarizada como Alamirá, né, que é uma das vestes da Mãe Divina, que significa olhos de Deus. Então era exatamente a questão do olhar que era, no meu entender, era a coisa mais fantástica, o sinal, porque a Dona Helena, apesar de ela ter os olhos castanhos, quando ela estava avatarizada, aqueles olhos eram de uma cor de mel, de uma cor dourada, é, que nos iluminava, que nos cativava. Né? E no momento final dos rituais, quando ela erguia os braços, né? Ou mais precisamente o braço direito, né? E pronunciava as bênçãos, eu, Alamirá, Mãe Divina na face da terra, abençoa todos os presentes, aos ausentes, e a Simone tão carente de paz, amor, sabedoria, e começava a falar em Agartino, enquanto ela fazia as bênçãos às quatro direções e a todos os presentes, né? Aquilo era algo tão impressionante, porque os olhos dela eram os olhos de uma pureza indescritível, porque tinha a expressão do olhar, eu não vou nem dizer uma criança, porque eu falar uma criança, ela já traz no olhar coisas sociais ou coisas do mundo que ela vive. É como se fosse o olhar de uma criança índia, sabe? Uma criança indígena, daquela que está resguardada, longe de tudo e de todos, e que mantém aquele olhar extremamente puro em relação ao nosso mundo e à nossa civilização. Né? Era esse o olhar da Dona Helena. Né? E quando ela terminava as bênçãos, que ela fazia uns gestos exóticos, aquilo nos tocava, aquilo era de um esplendor tão indescritível, mas ao mesmo tempo tão claro, límpido, simples, extremamente simples, que nos marcava profundamente. Como disse, né, eu demorei um ano para reencontrar o grau novamente, e quando reencontrei o grau novamente foi a primeira vez que vi a Dona Helena avatarizada, ou seja, vi ela mirar no ritual.
Foi nesse exato momento que eu esqueci todas as minhas diferenças, todos os meus questionamentos e me entreguei de coração para essa causa. Bom, tenho aqui agora para vocês uma sequência de fotos para que vocês possam entender mais ou menos. Porque a foto ela guarda uma particularidade. A foto é muito difícil de captar a essência das coisas, né? A foto ela faz uma captação da forma, mas mesmo assim é o que restou daquilo tudo que a gente viveu naquela época. Essas fotos elas foram tiradas em Chavantina e no ano de 1994, mais precisamente no mês de agosto. Nós temos aqui então nessa primeira foto a Dona Helena entrando no templo, né? A, ao lado dela nós vemos a Selene, né? Ao lado, assim por trás, amparando, e à extrema direita, o seu Benedito, que era o grão sacerdote. Por trás, em azul, a bandeira da Ordem das Filhas de Alamirá. Né, aqui, como eu já digo, né, aqui ela já estava com praticamente 90 anos, né, então o andar dela já não tinha mais aquela altivez que eu descrevi, que eu descrevi, né, embora a natureza dela continuasse transmitindo sempre essa mesma coisa, né. Agora nessa outra foto nós temos nesse mesmo ritual nós temos a Dona Helena no altar, ladeada pela Selene, pela Aline, pela esposa do Hélio. Né, essa foto ela foi muito feliz, porque ela nos mostra a ambientação do templo, né? Ela nos mostra, como eu disse, ela nos mostra a, a limpeza de tudo aquilo, né? Eu estava presente nesse ritual, eu sou uma dessas cabeças escuras que está do lado esquerdo, do lado dos homens, né? Depois disso nós temos uma outra foto, que é a foto da Dona Helena com a Selene, e ao fundo, atrás da lança, nós vemos a Aline, ainda era uma menina. Esse ritual em particular foi muito tocante, né? Aliás, como todos eu disse, né? Mas esse teve uma particularidade que, que causou às pessoas que causou assim uma verdadeira catarse no templo, né? Embora nas outras vezes havia esse sentimento de choro, dessa vez foi uma coisa assim extremamente tocante, como eu já disse. Eu não, no meu caso, né, não sei se é pelo eu estava sensibilizado que fazia poucos meses que a minha mãe terrena tinha morrido, tá? Mas as outras pessoas que estavam lá que não tinham esse tipo de sensibilidade também é, tiveram essa mesma reação, né? Num determinado momento do ritual, né, que é mais ou menos o momento que essa foto mostra, a Dona Helena ela disse assim: aqui eu vos falo como todas as mães. Nesse momento em mim, todas as mães estão presentes nesse santuário. Né? Curiosamente, antes que ela completasse a frase, eu senti um beijo da minha mãe, da minha mãe no meu rosto. Né? E outras pessoas que já não tinham mais as mães presentes também nesse ambiente terreno, sentiram a mesma coisa. Né? Naquela hora, todas as mães estavam presentes numa só mãe. Né? E como ela dizia, por isso a única e a verdadeira mãe, mãe de todas as mães e mãe de todas aquelas que um dia virão a ser mãe. Né? Esse é o momento dessa foto, tá? Foi uma coisa assim, um momento extremamente marcante dentre todos aqueles que eu vivi nos tempos da SB. Temos aqui agora uma foto que registra um dos momentos de bênçãos da Dona Helena, né, que ocorria todo final de ritual quando ela estava presente. A foto não diz, não transmite a grandiosidade do que era aquilo. Né? Aquilo era um momento de uma irradiação de luz, de amor,
grande, tão inquestionável, tão verdadeiro, luminoso, simples, extremamente simples, singelo, né? Que aquilo fazia com que nós renovássemos com nós mesmos os nossos compromissos em relação à obra, em relação ao, ao nosso trabalho, em relação ao novo ciclo, a vinda do Avatar e a vinda da nova era, da nova civilização, né? E principalmente em da minha parte havia a preocupação em, poxa, como que eu vou transmitir isso para gerações futuras? Eu acho muito importante a gente transmitir isso, principalmente para vocês, porque nos rituais de consagração ela cuidou muito de vocês, ela falava muito a respeito da geração de vocês, né? Dizia todas essas coisas que nós estamos vendo hoje, ela nos falava, né? Como seria o comportamento de vocês, como seria o mundo frio e triste no qual vocês estão inseridos, nessa realidade nossa tão difícil, tão pesada, tão carregada. Hoje eu me vejo com a responsabilidade de, como um narrador, né, ou como uma testemunha, passar tudo isso a vocês, porque realmente é o tipo de coisa que não pode morrer. Né? O registro de como, da passagem de um ser desses pela superfície da Terra, ele deve ser levado adiante. Né? A gente não pode, a gente corre o risco de achar que seres luminosos, seres agartinos, são, são pessoas aparentemente diferentes da gente, ou que eles têm um comportamento talvez comportamento frio, ou um comportamento dentro daquilo que a gente julga espiritualizado, mas que na verdade não é nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Pessoas extremamente humanas, pessoas extremamente simples, fantásticas, adoráveis, inteligentes, bem-humoradas. É muito importante que isso seja passado adiante para que a gente, quando a gente encontrar alguém desse tipo, a gente saiba realmente identificar quem é de quem não é, né? Porque hoje, como se dizia, essas questões dos falsos mestres e dos falsos profetas, eles se mostram todos muito espiritualizados, com um falar muito empoado, né? E na verdade não é nada disso. Na verdade, a, a, esses seres eles têm a capacidade de, com um simples olhar, com um simples gesto, de tocar o nosso coração de tal maneira que a gente, depois disso, a gente nunca mais, a gente volta a ser o mesmo. Quando terminavam as bênçãos da Dona Helena no ritual, era como se uma luz se apagasse do lado de fora, né? Mas do lado de dentro, de cada um de nós, essa luz ela continuava nos iluminando, guiando nossos passos. Nas horas mais escuras, nós nos lembrávamos daquele olhar, nos lembrávamos daquelas palavras em Agartino, nos lembrávamos daquelas bênçãos, e aquilo sim, aquilo nos dava força para que nós continuássemos. E na verdade dá força até hoje, né? Porque nessa Kali-yuga tão negra que nós estamos atravessando, cada vez que eu me coloco aqui a contar essas histórias para você, é como se eu tivesse uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, uma injeção de amor. Tá? Isso é obra. É alguma coisa que deve ser passada adiante. Eu estou fazendo esses filmes aqui porque muito do que a gente recebia, o principal do que a gente recebia via tradição oral, né? Eram aquelas pessoas que tinham vivido e nos passavam como que era viver aquilo. Então eu já estou fazendo a mesma coisa, apesar da tecnologia toda que nós temos, eu acredito que a tradição oral é algo que não pode morrer, porque é a partir dela que a gente tem a capacidade de captar a alma das coisas, a gente tem a capacidade de encontrar o espírito que vivifica, que se esconde por trás da letra que mata. Tá? É isso que eu tenho a lhes dizer hoje. Mais uma vez foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa é só entrar em box e falar comigo. Abraço para todos.